Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Capítulo 12. A partir do verso 7. E hoje nós temos um grande desafio à nossa frente. Porque o nosso objetivo é, além de concluirmos o capítulo 12, também concluirmos o capítulo 13. Então nós vamos concluir o 12 e, com a ajuda do Senhor, esperamos também avançar pelo capítulo 13 e encerrar também o capítulo 13. E hoje terá sido então o nosso penúltimo sermão nessa maratona aí que temos feito no livro do profeta Oséias. Se tudo correr bem, a gente encerra ainda no mês de abril. Então, como é um texto longo, eu vou fazer a leitura durante a exposição, certo? Então, vamos ler aí só a primeira parte. Vamos ler os versos 7 e 8. Oséias, capítulo 13. Vamos ler o verso 7 e 8. Vamos orar mais uma vez também, pedindo a bênção de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, Oséias capítulo 13, versos 7 e 8. Oi? Capítulo 12, falei errado, obrigado. Presbítero João. Capítulo 12, verso 7 e verso 8. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Até aqui a palavra do Senhor, por enquanto. Vamos orar. Senhor, te rendemos graças, ó Pai, por tua palavra e pedimos que o Senhor nos auxilie uma vez mais. Queremos te ouvir, ó Deus, queremos aprender de ti. Queremos ser transformados por Ti a partir da Tua palavra, Senhor Deus. Fala aos nossos corações. Sê conosco, Senhor Deus. Somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu mal quando te compararam com uma outra pessoa? É claro que isso pode acontecer de diferentes maneiras, mas o que eu quero dizer eu me refiro àquelas situações nas quais nós somos comparados com alguém, mas não com as qualidades dessa pessoa, mas quando dizem que nós temos os mesmos defeitos. Normalmente, quando isso acontece, nós ficamos ofendidos. Nós dizemos: claro que não, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Essa pessoa é cheia de defeitos, eu não ajo assim. E talvez nesse momento, o que passa a acontecer é que nós enumeramos uma série de qualidades que nós pensamos que temos e aquela pessoa com a qual nos comparamos não tem. Bom, o texto que nós acabamos de ler, né, a passagem toda que nós vamos estudar, ela começa parecido com isso, né? Eu não falei o tema ainda, então peço desculpa, principalmente ao pessoal que está anotando, para acompanhar aqui a folhinha. Então, o tema é: onde está, ó morte, a tua vitória? Interrogação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Esse é o nosso tema. E o nosso primeiro ponto, aproveitando o gancho da introdução que eu acabei de fazer, é balanças enganosas e Deus fiel. Balanças enganosas e Deus fiel, versos 7 a 14. E a primeira parte desse ponto é justamente tratar do que seriam essas balanças enganosas aí, sobre as quais nós lemos no verso 7. Talvez não pareça evidente à primeira vista que o que acontece nos versos 7 e 8 é exatamente o que acontece na história que eu contei para vocês, né? Algo que às vezes acontece com a gente, né? Pode não parecer evidente, mas o que está acontecendo aqui no verso 7 é uma comparação negativa que Deus faz do seu povo com o povo de Canaã.
Uma outra tradução vai nos ajudar a entender isso melhor. Porque a palavra aqui, só explicar para os irmãos, a palavra traduzida como mercador, no hebraico é a mesma palavra traduzida como Canaã, tá? E Efraim aí, né, que é o nome, né, a quem é dirigida essa palavra, na verdade ele só apareceria no verso 8, ok? Então, o verso 7 pode ser lido da seguinte maneira, e aqui eu cito a tradução brasileira, é uma tradução da SBB pouco utilizada, mas é muito boa. Canaã, na sua mão está a balança enganosa, ama a opressão. E uma outra tradução, né, que aí já é quase uma paráfrase, mas traz o sentido correto do texto. A nova tradução na linguagem de hoje fala assim: os israelitas são como os cananeus, são desonestos e usam balanças falsas para explorar os outros. Então a ideia aqui no verso 7 é que o povo de Deus está agindo exatamente como os pagãos que viviam na terra, antes deles chegarem e que talvez ainda vivessem àquela altura da existência do povo de Deus. Eles eram como os pagãos que viviam de maneira fraudulenta, que oprimiam os menos desfavorecidos. Então, isso é um modo de vida que está em sintonia com o povo pagão, não está em sintonia com Deus. É um modo de vida infiel ao Senhor e conflita com a posição que os israelitas tinham diante de Deus. Eles eram o povo da aliança, mas eles não se comportavam conforme o povo da aliança, conforme o código da aliança, conforme os mandamentos de Deus. Não, eles se pareciam mais com o mundo. Então, a linha divisória entre eles e os seus vizinhos era indefinida. Olhava-se para aquele povo, para aquele amontoado de gente vivendo numa terra, mas eles pareciam com aqueles que estavam lá antes deles, ou até com os vizinhos. Aqui eles estavam se conformando ao mundo, para usar uma expressão que o apóstolo Paulo apresenta lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2, né? Ao invés de se transformarem pela renovação da sua mente, dirigidos pela palavra de Deus, não. Eles se conformavam com o mundo. E o verso 8 mostra que, incrivelmente, eles não viam pecado nos seus procedimentos. Muito pelo contrário. Eles achavam que estavam indo bem. Observe o verso 8. Eu estou rico, adquirindo bens, e não tem pecado nos meus esforços, não tem iniquidade que se possa encontrar no meu procedimento, na minha trajetória, na minha vida, nas minhas escolhas. Porque eles tinham enriquecido, eles viam isso como um sinal de que, olha, eu acho que eu estou fazendo tudo certinho, estou sendo recompensado, está dando tudo certo. Então repare que a cegueira espiritual era tamanha que o pecado se tornou comum. Eles não percebiam. Eles se tornaram como os cananeus, mas não percebiam isso, não tinha problema nenhum nisso. Eles ficavam ricos através do seu pecado. E aí a mentalidade deles é resumida por essa expressão aí, ó, por mim mesmo, pelos meus esforços. Olha lá, em todos os meus esforços não acharão iniquidade. Para eles, Deus virou um acessório há muito tempo. Eles se sentiam bem pela prosperidade que desfrutaram durante um certo período. Aqui já é quase o fim do Reino do Norte. Mas antes desse período eles tiveram grande prosperidade. O apogeu do Reino do Norte, a era dourada do Reino do Norte. Mas o pecado estava infiltrado nisso tudo e eles não percebiam. Eles não percebiam que viviam constantemente violando a palavra de Deus, se esquecendo de Deus. Por exemplo, antes de entrarem na terra prometida, lá em Deuteronômio 8:17, Deus fala assim,
olha, quando você entrar lá e tiver prosperidade, né, e sua colheita der certo e você tiver muitos bens, diz assim lá em Deuteronômio 8,17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Mas aí quando nós continuamos agora, pegando os versos 9 a 14, nós vemos que Deus contradiz as ilusões do povo. Esse modo de pensamento pagão que os conterrâneos de Oséias tinham. Uma comunidade satisfeita consigo mesma, ainda que vivesse distante do Senhor. Deus contradiz isso, se opõe a isso, falando dele, de Deus. Falando da sua própria fidelidade e autoridade. Nos versos 9 e 10, e aí nós vamos ler agora 9 a 14. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Vamos parar aqui por enquanto, depois a gente lê o restante. Nesses versos 9 e 10, Deus mostra que Ele é aquele que liberta e é aquele que cuida do seu povo enviando os profetas. Ele fala então da sua autoridade. Em outras palavras, Deus lembra o povo de quem Ele é. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Claramente aqui um eco da entrega da lei, dos 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Ou seja, eu sou o libertador, eu sou o todo-poderoso, eu tenho autoridade, porque eu fiz de vocês um povo. Vocês eram escravos no Egito. Deus lembra de que tudo que eles são, tudo que eles possuem, tem sua origem na intervenção salvadora do Senhor, livrando-os da escravidão no Egito. E além disso, desde então, Deus cuidou fielmente desse povo. Fielmente Deus enviou os seus profetas para lembrá-los das palavras da aliança. Deus enviou os seus profetas com a sua palavra para adverti-los dos perigos dos seus desvios, para lembrá-los da aliança. Mas, então repare, o povo não ficou sem orientação. E aí, a gente entra aqui nos versos 11 a 14, e o que acontece nos versos 11 a 14 é uma exemplificação de como funcionava esse ministério profético. Vamos ler. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria e Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por meio de um profeta ele foi guardado. Foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Basicamente, a ideia aqui, meus irmãos, é exemplificar como era o ministério profético desses homens que Deus enviou, através de quem Deus abençoou o seu povo, por intermédio de quem Ele não permitiu que o seu povo ficasse sem a sua palavra, sem orientação. O povo não foi largado, não foi abandonado, não foi esquecido. Não parece, mas tudo aqui está ligado a isso, né? Tem essas duas regiões aí que são mencionadas, Gileade e Gilgal. Gileade ficaria mais ao norte, à margem leste do Jordão, e Gilgal ao sul. A ideia aqui é que a vaidade, ou seja, eles eram vazios. Eles faziam sacrifícios, mas os montes de pedra dos seus altares eram insignificantes, eram como montes de pedra na beirada do caminho. Então, um lavrador prepara um campo,
tira as pedras do campo e joga as pedras lá no canto, na beirada do caminho, não serve para nada. Então, a religião deles tinha se tornado isso. Então, a ideia é que, porque eles rejeitaram os profetas, eles rejeitaram o próprio Deus, e eles chegaram a esse ponto, vazios, cheios de vaidade, sacrificando bois em seus altares, mas isso não significava nada. E aí Oséias, no verso 12, fala sobre Jacó, e parece que ele vai mudar de assunto, mas na verdade o seu objetivo aqui é fazer uma comparação entre algo da vida de Jacó e o ministério dos profetas. Ele fala aí que Jacó serviu por uma mulher e guardou o gado. Na verdade eram ovelhas, né? O tradutor aqui preferiu botar como gado, mas é mais provável que fossem ovelhas, né? Mas ele guardava isso o quê? Para depois ter uma esposa, né? Jacó estava lá trabalhando para Labão, porque ele queria depois ter uma esposa. Mas Deus, através dos profetas, libertou do Egito o povo. E Deus guardou o seu povo nos momentos de adversidade, para então transformar esse povo que ele guardou na sua noiva. A referência inicial aqui, claro, é a Moisés, né? Através de um profeta fez subir a Israel do Egito. Mas é possível que Oséias tenha em mente aqui outros ministérios proféticos além de Moisés, porque ele fala, e por um profeta foi ele guardado, talvez Samuel, que Deus usou poderosamente. Mas o que é importante aqui, irmão? É entender o contraste. Olha só, Jacó agiu e teve consequências, e Deus agiu e teve consequências. Qual é a diferença? Enquanto a confiança de Jacó, lembre-se como ele levou esse ponto, lembra da história de Jacó. Ele roubou a bênção do seu irmão e fugiu de Esaú, e foi parar na terra dos parentes da sua mãe. Lá ele se apaixona por Raquel, e por ela ele precisa trabalhar para se casar. Aí ele é enganado, precisa trabalhar, aí casa com Lia, depois ele é enganado, né? Porque se casou com Lia e precisa trabalhar mais para se casar com Raquel. Mas ele chegou a esse ponto por causa da sua confiança na sua própria capacidade, na sua própria astúcia. Mas isso conduziu a quê? A um trabalho praticamente forçado. O trabalho de Jacó naquele período foi quase um trabalho escravo. E qual é a diferença? O tratamento que Deus deu ao seu povo leva à libertação e à preservação. Então a comunidade aqui está sendo exortada a não imitar os erros de Jacó, mas se beneficiar da provisão que Deus dá para eles. Mas o verso 14 mostra que, infelizmente, Efraim, que é o tempo todo aqui a tribo, né, utilizada para falar do Reino do Norte, porque era a tribo mais importante, a mais forte, a maioria dos reis vieram da tribo de Efraim, no Reino do Norte. Efraim foi incapaz de aprender as lições da história. O povo rejeitou o ministério profético, esse ministério que os advertia constantemente da calamidade que resultaria da sua desobediência. E claro, como eu já falei, ao rejeitar os profetas, eles rejeitam o próprio Senhor. E assim o provocam a ira, o verso 14 diz. E por isso as consequências das suas escolhas os alcançarão. A pena pelo sangue inocente que eles derramaram. Lembre-se que eles oprimiam muito os pobres. Essa pena cairá sobre o Reino do Norte. Eles serão envergonhados sobre todas as nações. Eles chegaram a esse ponto por causa da sua cegueira espiritual. E nós estamos sujeitos ao mesmo tipo de cegueira espiritual que o povo na época de Oséias. O perigo de nós estarmos confortáveis, pensando que está tudo bem nas nossas vidas.
quando na verdade é possível que estejamos mergulhados no pecado, afastados de Deus. Esse perigo é real. Não é sem razão que o Senhor Jesus manda o apóstolo João escrever à igreja em Laodiceia o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Há o perigo constante, meus irmãos, de nós estarmos cegos, cauterizados, mergulhados no pecado. E como não tem consequências aparentes, lê do engano, porque há consequências eternas. Mas aparentemente está tudo bem, né? Estou indo bem no trabalho, né? A família está indo bem, o menino está indo bem na escola, o filho mais velho passou no vestibular, né? Estou entrando num financiamento, vou comprar uma casa nova. Ou talvez nem isso, mas você já esteja satisfeito em ter o básico, que é o que deve acontecer, né? Eu tenho que comer, tenho que vestir, a palavra fala sobre isso. Então quer dizer que está tudo bem? Não, pode estar cheio de pecado aí no seu coração. Pode estar acontecendo um monte de desvio e você não está percebendo. E como a igreja em Laodiceia, você acha que é rico, mas você é infeliz, miserável, porque está afastado do Senhor, como aconteceu com o povo na época de Oséias. Agora pode anotar aí, ó, segundo ponto. Pegaram o primeiro? Primeiro, balanças enganosas e Deus fiel. Ok? Segundo, esse segundo ponto, na verdade, é todo o capítulo 13, tá, gente? Retrospectiva e perspectiva. O fim... Calma, eu vou explicar para eles. Já está ali preocupado, eu vou explicar, menina. O fim de Efraim. Retrospectiva, pessoal, é o quê? Olhar o que passou, o que veio antes, o que aconteceu antes, né? Qual é a retrospectiva da trajetória do povo? Perspectiva é o que vem à frente, o que está adiante, o que vai acontecer daqui para frente. Então é isso. O fim de Efraim. Então, meus irmãos, finalmente nós chegamos ao capítulo 13. Esse capítulo leva a condenação de Deus pela conduta de Efraim ao seu clímax. O livro de Oséias não acaba no capítulo 13. Mas aqui no capítulo 13, pela última vez, Deus apresenta a sua sentença condenatória contra o povo, por causa da sua infidelidade. E o título que a Sociedade Bíblica sugere aqui é oportuno, né? Olha aí, em cima do capítulo 13, castigo definitivo. No capítulo seguinte, o capítulo 14, Deus traz uma promessa de restauração. Mas antes da boa notícia, a má notícia precisa ser dada mais uma vez. A ênfase aqui, meus irmãos, é justamente falar da origem e das consequências da culpa de Efraim. Repare aí que no verso 1, a culpa é mencionada, olha só, final do verso 1, ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu, e depois no último verso, tem um fechamento com essa mesma ideia, verso 16, ele fala assim: Samaria levará sobre si a sua culpa. Então, isso cria uma moldura para esse capítulo 14. Então, quais são as consequências, qual é a origem dessa culpa? Nós já falamos um pouco disso, quando concluímos agora o capítulo 12. E algumas ideias aqui vão se repetir um pouco, mas com algumas ênfases diferentes. O que levou, por exemplo, a essa conduta soberba que nós vimos aqui no caso das balanças enganosas? A origem, meus irmãos, está na idolatria. Versos 1 a 3, então, primeira parte aqui do capítulo 13. Passado, presente e
futuro. Então, se esse é o segundo ponto, esse seria o item A. Letra A, passado, presente e futuro. Vamos ler os versos 1 a 3. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífice, e dizem: sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Esses versos mostram, de maneira bem compactada, passado, presente e futuro de Efraim, a tribo mais importante e representativa do Reino do Norte. Verso 1, nós temos aqui o passado. Efraim foi a tribo que se destacou no Reino do Norte desde o seu princípio. Afinal de contas, era a tribo do seu primeiro rei, Jeroboão, aquele que se rebelou contra o sul. E a partir disso, criou o Reino do Norte. A voz de Efraim era respeitada entre todas as tribos. Quando Efraim falava, havia terror na terra. E apesar de ter sido exaltado no meio do seu povo, no meio das demais tribos, ele se fez culpado por causa da sua idolatria. A idolatria, meus irmãos, e o sincretismo religioso, que começaram lá com seu primeiro rei, Jeroboão I, criaram raízes e perpassaram toda a história de Israel, toda a trajetória do povo, desde o seu início. Estava contaminada por essa idolatria. Todos os seus reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, a nação se atolou no lamaçal espiritual e se afastou cada vez mais de Deus. E é por causa desse afastamento, que se manifesta especialmente pela idolatria, que Efraim morreu. Quer dizer isso? Estava morto espiritualmente. Ele era persistente na violação da aliança. A apostasia do povo, o abandono do Senhor por meio do culto a Baal, transformou essa nação num grande ajuntamento de zumbis. Por fora eles podiam até parecer que tinham vida. Podiam ainda celebrar as festas solenes. Mas eles estavam mortos. No verso 2 nós vemos sobre o presente. E o presente é, eles pecam mais e mais. Eles pecam mais e mais. Sabe por quê? Porque é isso que o pecado faz. Pecado leva a mais pecado. O afastamento de Deus sempre leva a mais afastamento. A idolatria sempre a mais idolatria. Você acha que você vai pecar e isso vai levar você à santidade? Não. Você vai abrir uma ferida que vai apodrecer, vai começar a encher de pus, vai infeccionar e vai te contaminar todinho. E que gera morte. Agora aqui tem um aspecto muito importante sobre a idolatria. Eles faziam ídolos segundo o seu conceito. As divindades criadas pelos homens têm as características da sua própria imaginação. Em regra, inclusive, são deuses que o homem cria à sua própria imagem. Pense, por exemplo, nos deuses do panteão grego. Como eles eram falhos e depravados. Por quê? Porque não são deuses verdadeiros. É o homem criando seus próprios deuses. E o homem vai criar, ao invés do homem se conformar à imagem do seu Criador, o homem cria deuses falsos à sua imagem corrompida, segundo a sua imaginação. E o pior, meu irmão, é que o povo criava ídolos segundo o seu conceito, muitas vezes para adorar ao Deus de Israel. Foi assim com o bezerro de ouro que Arão fez na peregrinação no deserto.
Era para adorar Yahvé, mas através de uma imagem. Foi assim com Jeroboão I, o primeiro rei do Reino do Norte, quando ele fez 2 bezerros. Mas na cabeça dele isso era para adorar Yahvé. E esse mesmo perigo existe para nós, irmãos. Você não precisa derreter um ouro aí, pegar um negócio na madeira, cortar, quebrar, fazer um desenho e pregar na parede e aquilo ali ser o seu Deus, não. Esse perigo existe para nós, meus irmãos. Sabe quando? Quando nós imaginamos Deus segundo os nossos sentimentos. Quando nós imaginamos Deus segundo as nossas preferências. Quando Deus é para nós um Deus segundo a nossa imaginação. Nós criamos um Deus de estimação e cada um tem o seu, né? Eu acho tão bonito. Bonito não, estou sendo irônico, né? Mas enfim, é triste na verdade. Aí a pessoa vira toda com um ar de piedade, irmão, mas é uma piedade, um negócio que você fica até constrangido. Aí ela fala, o meu Deus não é assim. Você está falando do Deus da Bíblia, né? Aí ela, não, mas o meu Deus não é assim. Aí ela começa a falar do Deus dela. Mas o Deus dela não tem nada a ver com o Deus que se revela na Escritura. É um ídolo. É um Deus de estimação. Porque em nada se parece com o Deus que se revela na palavra. E além de nós criarmos um Deus imaginário que se torna um ídolo, nós criamos outros deuses acessórios nas nossas vidas. Qualquer coisa que você pense, ou qualquer pessoa que você pense que não possa viver sem. Qualquer coisa ou pessoa que você tenha a capacidade de dizer, é tudo para mim. Sem isso aqui eu não vivo. Provavelmente, isso aí se tornou um ídolo na sua vida. O povo sacrificava lá os seus ídolos, ainda segundo o verso 2. E até beijava os bezerros, no caso o bezerro de ouro. Isso era o que? Era uma exigência do sacerdote pagão, beijar o bezerro. Aqui também tem um aspecto importante para as nossas vidas, para os ídolos que nós criamos. Os ídolos exigem sacrifícios. Eu não vou ter tempo aqui para desenvolver isso, mas se você tem um ídolo no seu coração, o que é isso? É algo ou alguém onde você deposita, em quem você deposita a sua confiança, de onde você tem a sua alegria, é aquilo que mais te satisfaz, que mais te dá prazer, que te dá paz. Meus irmãos, todas essas coisas só podem vir de Deus. É aquilo que é a centralidade da sua vida. Se tem algum ídolo sentado no trono do seu coração, eu garanto a você, alguma coisa na sua vida você está sacrificando nesse altar. Se for o dinheiro, o seu ídolo, talvez você esteja sacrificando a criação dos seus filhos. Você pode ser um pai ou uma mãe ausente, não educa seus filhos na palavra de Deus, porque você está ganhando bastante dinheiro, porque você está pensando nele, né? Para dar conforto. Mas e o conforto que vem da palavra de Deus? Você sacrificou no altar desse ídolo. Pode ser um entretenimento, se tornou um ídolo. E você sacrifica o seu tempo com Deus, de oração, de leitura da palavra. Pode ser a pornografia. E você sacrifica o seu casamento no altar desse ídolo. E por aí vai, irmãos. E no verso 3, nós lemos sobre o futuro de Israel. O resultado de toda essa perversão é o seguinte: serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança na eira, e como fumaça que sai por uma janela. Em outras palavras, o povo, junto com as suas riquezas, junto com os seus ídolos, vai desaparecer completamente. Vai desaparecer completamente.
Completamente. E aqui são as símiles, né, pelas quais os profetas falam, né? São as parábolas, as comparações. Ele está dizendo, você vai ser como nuvem de manhã, desaparece, orvalho, passa, desaparece, palha, desaparece, fumaça que sai, desaparece, tudo isso desaparece, tudo é passageiro. Essa vai ser a consequência do que vai acontecer com o povo. Mas o texto continua nos versos, a partir do verso 4 até o verso 11, e aqui a gente aprende que esse juízo vai ser um juízo selvagem. Letra B desse segundo ponto, juízo selvagem. Vamos ler. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Até aqui. Então, novamente aparece o quê? A comparação que Deus faz entre a sua fidelidade e a infidelidade do povo e o que viria como consequência dessa infidelidade. Deus lembra novamente do pacto, ele os tirou do Egito, olha o verso 4. De novo, como ele já fez antes. Só que aqui ele expande isso. Deus adiciona o primeiro mandamento. Eu tirei do Egito, não conhecerás outro Deus além de mim. Por que ele adiciona? Porque esse foi justamente o problema fundamental deles. Eles abandonaram o seu Deus por outros deuses falsos. E ele ainda acrescenta a informação indispensável de que não há Salvador senão Ele. Somente Ele poderia salvar a nação do que estava por vir. Porque, inclusive, ele já fez isso na história. Ele já mostrou isso quando os salvou do Egito. O verso 5 continua dizendo que Deus os conheceu no deserto, em terra seca. Esse verbo conhecer aqui, meus irmãos, implica em relacionamento, em amor. Deus os amou no deserto. Deus entrou em aliança com eles. Então repare que a realidade de quem Deus é e daquilo que Ele faz pelo seu povo, novamente é destacada relativamente à insensatez de pessoas que rejeitaram o Senhor, que substituíram ao Senhor por deuses pagãos, por ídolos. Como se essas coisas pudessem salvar. Mas ele fala, não há Salvador, não adianta. Você pode procurar onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. A ideia que você tiver. Você não vai encontrar outro Salvador, somente Ele salva. O verso 6 mostra que Deus derramou a sua bondade sobre eles. Eles tiveram pastos verdejantes, eles tinham fartura. Mas a partir disso, o povo, preste atenção que isso é muito importante, isso acontece muito em muitas igrejas. O povo começou a olhar para as bênçãos e parou de olhar para aquele que dá as bênçãos. E aí o povo se esqueceu de Deus. O povo rejeitou o Senhor, se tornou soberbo, se sentiu independente e preferiu confiar nos deuses imaginários do que no único Deus verdadeiro que os salvou.
E aí os versos 7 e 8 ilustram a ferocidade do juízo de Deus que vem sobre esse povo. Deus ilustra graficamente como vai ser esse juízo. Versos 7 e 8. E aí, de novo, aí as símiles aí dos profetas, novamente, as comparações. Como leão, como leopardo, como ursa roubada de seus filhos. Ele vai atacar, vai romper a envoltura dos seus corações. Ele vai devorá-los e seus corpos serão entregues às feras do campo que os despedaçarão. Porque o povo rejeitou o Senhor. Reiteradamente. Não é à toa que o autor aos Hebreus escreve, meus irmãos, em Hebreus 10, verso 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, item C, versos 9 a 11. Nós vemos aqui mais um exemplo de como o povo rejeitou o Senhor. Eles preferiram um rei humano ao Deus divino. Olha só, verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei para que te salvem todas as tuas cidades e os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Israel seria destruído porque estava contra o próprio Deus, aquele que era o seu salvador, o seu ajudador. E isso acontece há muito tempo, a rejeição deles pelo Senhor. Desde quando Israel não quis mais, por exemplo, ser governada por Deus e pediu um rei humano para que fosse como as outras nações. Não foi assim? Dá-nos um rei para que sejamos como as outras nações. É como se eles dissessem, Deus, a gente não quer ser governado por você, pelo Senhor. Não é o suficiente. Olha, todo mundo à nossa volta tem um rei e a gente não tem. O Senhor ficar mandando esses juízes aí, Deus, isso não está dando certo. Manda um rei. Eles rejeitaram a Deus em favor de um mero ser humano pecador. Eles queriam alguém que pudessem ver, alguém que os liderasse, que no seu pensamento os libertasse da opressão dos inimigos, mas Deus já tinha libertado do Egito, Deus os libertou das mãos dos povos que habitavam na terra, quando eles entraram na terra, mas não. A gente tem a tendência de não querer aquilo que Deus quer. A gente quer o que a gente quer. Eles queriam um rei, então Deus lhes deu Saul. E aqui é que está o problema. Quando nós achamos que sabemos mais e melhor, para que eu vou me preservar, né, de ter relacionamento sexual? Depois que eu casar, já está tudo certo aqui com a minha namorada, né? Está tudo ajeitado. Depois que eu casar, vai dar tudo na mesma, não vai? Vou fazer do meu jeito. Deus está falando para não fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Olha, eu estou aqui, estou trabalhando, estou ganhando o suficiente para sustentar minha família com dignidade. Mas surge uma oportunidade, vou ganhar mais. Aí a gente vai poder viajar, vai poder fazer um monte de coisa diferente. Mas aí eu vou ter que trabalhar domingo. Tem um mandamento que fala do dia do Senhor, mas só um pouquinho, vai. Depois, quando der tudo certo, eu mudo de emprego. A gente faz as nossas escolhas, irmãos, e deixa Deus de lado. Não estou dizendo que não é para trabalhar domingo. Eu ilustrei bem a história, tá? Já tinha o trabalho lá, o sujeito do meu exemplo. Mas ainda assim, a gente tem que ter cuidado com isso. E qual foi o problema do povo? Eles pediram um rei, Deus deu. E os reis humanos são uma decepção. O reinado de Saul foi um fracasso retumbante. Estão fazendo a propaganda aí, né? A Casa de Davi, quem quiser assistir a primeira temporada, recomendo. Fracasso retumbante.
Um rei humano não pode te proteger. Nada que há na criação pode te proteger. Principalmente se o inimigo é o próprio Deus. Então, versos 12 a 14. A morte é convocada. Item D de dado. A morte é convocada, versos 12 a 14. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão, ele é filho insensato, porque é tempo e não sai à luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Grande parte do ministério do profeta Oséias se deu num período, como a gente tem falado, de prosperidade material. E facilmente, como nós temos visto aqui nesse texto, as pessoas poderiam chegar à conclusão de que o seu pecado não importava. E pecadores, afinal de contas, prosperavam, enquanto o justo talvez passasse necessidade. Às vezes o pecador prospera às custas do justo e do necessitado. Parece que está tudo dando certo, parece que o pecado não importa. Será que Deus realmente não se importa com o pecado? Muito pelo contrário, irmão. Segundo o texto, o pecado de Efraim está sendo armazenado. Olha lá, verso 12. Seu pecado está sendo armazenado, atado junto. Deus não está indiferente. Deus não falhou em perceber o que está acontecendo. Depois, se os irmãos quiserem conferir, eu não vou ler agora por causa do tempo, Romanos 2, versos 4 e 5, trabalha essa ideia de que esse tempo em que Deus permite que o pecado permaneça é um sinal não de negligência, mas da riqueza da sua bondade, da sua paciência, uma oportunidade ao arrependimento. Mas a teimosia, o coração obstinado, vou citar Romanos 2,5 que eu anotei aqui, contudo por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Isso aqui está escrito no Novo Testamento, gente. Porque tem aquela tendência, né? Oséias, tem nada a ver, agora é Novo Testamento. Paulo está falando no Novo Testamento a mesma coisa que Oséias está falando no Antigo. Está se acumulando ira para o dia da calamidade. E essa calamidade, existe uma calamidade que antecede o julgamento de Deus, na Bíblia ela é comumente ilustrada pelas dores do parto. E aí ele fala, né? 13, dores de parturiente virão sobre Efraim. Mas além disso, ele muda um pouco a comparação, e agora Efraim é um filho insensato. É um filho que não identifica os sinais de que chegou a hora. Ele não percebe que chegou a hora de nascer. As dores do parto vieram. Os sofrimentos vieram. O que quer dizer que o dia do julgamento se aproxima. Mas Efraim está tranquilo, como uma criança no ventre, que se recusa a nascer. Mas é um sinal de que o momento chegou. No caso de Efraim, era uma oportunidade para que ele se arrependesse. O nascimento é uma oportunidade para que ele vivesse. Como quando uma criança sai do ventre materno. Mas o povo precisava se voltar para Deus em fé e arrependimento. Mas Efraim se recusa a fazer isso. E é por isso que, segundo o texto, ele vai morrer junto com a sua mãe. Como acontece com uma criança que fica no ventre da mãe. A mãe aqui seria a nação, vai deixar de existir. A criança é o povo. E aí a gente entra no verso 14.
Meus irmãos, esse verso divide opiniões, tá? É meio a meio. Olha lá o verso 14. Será que Oséias está falando de uma promessa de salvação, no verso 14, ou estaria Oséias reafirmando o juízo que vai acontecer? A chave para a gente entender isso aí está no final do verso 14, irmãos. Está escrito aí, ó: meus olhos não veem em mim. Para nós aqui está escrito arrependimento, mas a palavra aí é compaixão. Pode escrever na sua Bíblia se você quiser, tá? Meus olhos não veem em mim compaixão alguma. O que Deus está dizendo no final do verso 14? Olha só, eu vou reter a minha compaixão para exercer o meu julgamento. Acabou o tempo do arrependimento, o tempo em que eu suportei o pecado de Efraim, acabou, ele já se acumulou até a medida do meu juízo. Então eu vou reter a minha compaixão. Não há compaixão nesse momento para o povo. Então o verso 14 é uma reafirmação do juízo de Deus. Isso está de acordo com todo o capítulo 13, irmãos. O que gera confusão é porque aqui está escrito tudo, está afirmando, né? Eu o gemerei do poder do inferno. Mas, se a gente ler uma outra tradução, isso vai ficar mais claro para nós. Na verdade, é como se tudo aqui fosse uma série de perguntas retóricas, certo? Então, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje fala assim: será então que eu vou salvar o meu povo da morte? A pergunta, a resposta que se espera é: não, não vai salvar. Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Não. E aí, o texto continua. E Deus faz uma convocação à morte e ao inferno. Onde está, ó inferno, a tua destruição? Onde estão, ó morte, as tuas pragas? É como se Deus estivesse convocando a morte e o inferno para que viessem sobre o povo, para exercer o seu juízo. Inclusive a NTLH que eu citei, aqui eles já colocam afirmando, né? Ó morte, venha com os teus tormentos. Ó mundo dos mortos, venha com os seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo. Versos 15 e 16, finalmente chegou a queda de Samaria. Verso 15, ainda que ele viceja, ou seja, ainda que ele floresça, que ele se multiplique entre os irmãos, virá do leste vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Terrível, irmãos. E o povo assírio era um povo cruel, um dos mais cruéis que já pisou sobre a face da terra. Finalmente, o capítulo 13 é concluído, sumarizando o juízo que está à porta. Samaria vai cair, que é a capital do Reino do Norte. Samaria, a capital, vai cair. Logo, todo o Reino do Norte será destruído. Concluindo, como eu falei, esse capítulo 13 mostra que o povo se fez culpado, porque se rebelou contra Deus. A gente viu isso no verso 1 e no verso 16 do capítulo 13. E o capítulo 13 mostrou o juízo que o povo receberia por causa da sua culpa de ter se rebelado contra Deus.
Em última análise, viria a morte sobre eles. Mas a gente precisa entender a morte aqui num aspecto mais amplo, irmãos. O texto não está falando só de morte física. Até porque todos nós passaremos pela morte, crentes ou não. A menos que Jesus volte antes. Então, o julgamento ao qual Oséias se refere aqui envolve morte espiritual. Ou seja, estar eternamente afastado de Deus por causa do pecado. O povo teve a oportunidade de se arrepender. O povo teve a oportunidade de buscar o Senhor pela fé, mas eles não fizeram isso. Eles não tiveram fé, eles não se arrependeram. Nós, meus irmãos, também nos fizemos culpados por causa dos nossos pecados. E nós também temos a oportunidade de nos arrependermos, de nos achegarmos a Deus pela fé. E se nós fizermos isso, nós saberemos, meus irmãos, que embora nós sejamos culpados, Cristo levou sobre si as nossas culpas. O povo não se arrependeu. Eles carregaram a sua culpa, mas você não precisa morrer com essa culpa. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Porque ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões. E você lembra daquele juízo voraz, feroz, ilustrado pelas pragas? Jesus Cristo foi destroçado pelo Pai. Isaías 53:10 diz: ao Senhor agradou moê-lo, mas ele não sofreu isso porque ele tinha culpa. Ele sofreu isso por causa da nossa culpa, se nós cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Se há arrependimento e fé no seu coração, isso significa que Cristo suportou isso por você. E nós só temos essa vida aqui para crermos em Jesus. Assim como aquele povo só tinha aquela vida para se arrepender. E essa decisão que nós tomamos aqui nessa vida determina como nós vamos passar o restante da eternidade. É algo que não acaba. Então, aqui nessa vida você vive o quê? 70, 80? Aqui na igreja tem alguns com 90 e poucos, né? Longevos. Mas o que é isso? Comparado com um negócio que não acaba. Entretanto, isso que não acaba, onde nós vamos viver por toda a eternidade, é determinado pelos poucos anos que nós vivemos aqui. Se nós não vivemos pela fé nessa vida, isso significa que ao longo de todos os anos que você viver nessa vida aqui, você vai viver armazenando condenação, abastecendo um reservatório cheio de juízo guardado para você. Só que o pecado é contra um Deus eterno, né? Então a condenação é eterna também. Armazenando o pecado para o dia da ira de Deus. Todos os julgamentos que Deus realizou no Antigo Testamento, irmão, todos eles foram um prenúncio do último dia, do dia do juízo final. E todos nós estaremos presentes. Até esse povo aqui vai estar presente nesse dia. Mas existe uma promessa para os crentes nesse dia. A promessa é que a morte não terá autoridade sobre eles. Cristo venceu a morte.
E aqueles que estão em Cristo também triunfarão sobre a morte, vivendo eternamente na presença do seu Salvador. Agora, olha só esse detalhe. É pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo que as palavras que antes representavam uma convocação de Deus para o julgamento se transformam em palavras que representam a esperança da glória dos filhos de Deus. Porque o apóstolo Paulo cita esse texto aqui, no capítulo da ressurreição. E aqui a gente já está fazendo um gancho para a Páscoa semana que vem também. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder da ressurreição de Cristo. Essas palavras que antes foram uma convocação para que a morte viesse e tragasse aquele povo, agora são usadas pelo apóstolo Paulo como uma promessa da esperança por causa da obra de Cristo. Por isso ele conclui no 57, graças a Deus que nos dá a vitória. Não é nossa vitória, não é a gente que conquista, não é a gente que faz nada. A gente só reconhece que a gente não tem condições de fazer. E por intermédio do Senhor Jesus, nós temos a vitória. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, te agradecemos por tua palavra, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis. Não permita, Senhor Deus, que essa cegueira espiritual esteja presente em nossas vidas, ó Pai. Livra-nos, Senhor Deus, de te rejeitarmos. Livra-nos, ó Pai, de criarmos ídolos segundo a nossa imaginação. Pedimos que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guarde, ó Pai. Não permita que a soberba tome conta de nós, ó Pai. Que tenhamos humildade diante de Ti, reconhecendo que Tu és Salvador e Senhor sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos guarde na promessa de que um dia aquelas palavras que antes eram para juízo se realizarão para a nossa salvação, ó Pai, eternamente, vivendo na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.